Imagine que você tem um centavo que dobra de valor a cada dia. Quanto valeria em um mês? Você pode se surpreender ao descobrir que valeria mais de R$ 1 milhão. Isso é o poder dos juros compostos e é um dos conceitos mais importantes em finanças. Os juros compostos são o processo de ganhar juros sobre os juros, o que faz com que seu dinheiro cresça cada vez mais rápido ao longo do tempo. É o segredo por trás de como algumas pessoas se tornam ricas com investimentos relativamente pequenos. Mas como você pode usar os juros compostos a seu favor? Como fazer o seu dinheiro trabalhar para você e gerar renda passiva? É isso que vamos explorar neste vídeo. Um dos fatores mais importantes que afetam o crescimento exponencial é o tempo. Quanto mais tempo você dá ao seu dinheiro para crescer, mais o efeito do crescimento exponencial pode fazer sua mágica. Por isso, é essencial começar a investir o mais cedo possível. Para explicar esse ponto, vamos analisar um cenário imaginário. Imagine que você tenha dois amigos, Alice e Bob. Alice começa a investir R$ 2.000 por ano quando ela tem 25 anos e para quando tem 35 anos. Ela investe por um total de 10 anos e depois deixa o dinheiro dela parado. Bob começa a investir R$ 2.000 por ano quando ele tem 35 anos e continua até ter 65 anos. Ele investe por um total de 30 anos e depois ambos obtêm um retorno médio anual de 8% em seus investimentos. Quem você acha que terá mais dinheiro quando ambos tiveram 65 anos? Dê um palpite. Se você falou Alice, você está certo, mesmo que ela tenha investido por apenas 10 anos. Comparada aos 30 anos de Bob, Alice acaba com mais dinheiro por causa do poder dos juros compostos. O dinheiro dela teve mais tempo para crescer e se multiplicar. Quando ambos estiverem com seus 65 anos, Alice tem R$ 372 mil, enquanto Bob tem R$ 279 mil. Isso é uma diferença de R$ 93 mil, assumindo que ambos ganhariam a mesma taxa de retorno. Se Alice tivesse ganho uma taxa de retorno maior que Bob, a diferença seria ainda maior. Agora que abordamos essa parte dos juros compostos, vamos falar sobre como eles podem fazer uma grande diferença na criação de riqueza. Vamos analisar dois cenários da vida real: investir uma quantia em uma única vez e investir por meio de contribuições regulares. Mais adiante no vídeo, também vamos analisar 3 aspectos importantes: ativos que podem ajudá-lo a enriquecer com o poder dos juros compostos. Então, por favor, preste atenção. Primeiro, é sobre investir uma quantia em dinheiro único. Isso acontece quando você tem uma grande quantia de dinheiro que deseja investir a longo prazo. Por exemplo, talvez você tenha recebido uma herança, um bônus ou um prêmio de loteria. Como você pode usar os juros compostos para fazer seu dinheiro crescer mais rápido? Vamos analisar um exemplo. Imagine que você tenha R$ 50 mil que deseja investir por 30 anos. Você escolhe uma opção de investimento que oferece um retorno anual médio de 10%. Quanto você acha que seus R$ 50 mil valerão após 30 anos? Dê um palpite e compartilhe nos comentários abaixo. A resposta é impressionante: R$ 863 mil. Isso mesmo, seu investimento de R$ 50 mil se transformaria em quase R$ 1 milhão em 30 anos. Isso é o poder dos compostos. Ao permitir que seu dinheiro renda juros sobre juros, você pode multiplicar sua riqueza exponencialmente ao longo do tempo. Agora vamos falar sobre investimentos. Investir regularmente significa economizar e investir uma quantia fixa de dinheiro todos os meses ou todos os anos. Por exemplo, talvez você tenha um orçamento mensal que lhe permita economizar R$ 500 para investir. Como você pode usar o poder dos juros compostos para fazer o seu dinheiro crescer mais rápido? Vamos ver outro exemplo. Imagine que você comece a investir R$ 500 por mês durante 30 anos, escolhendo uma opção de investimento que leve um retorno anual médio de 8%. Quanto você acha que suas contribuições coletivas valerão depois de 30 anos? A resposta é incrível: R$ 1,1 milhão. Isso mesmo. O seu investimento de R$ 500 por mês cresceria para mais de R$ 1 milhão em 30 anos. Isso é o poder dos juros compostos. Ao adicionar mais dinheiro ao seu investimento e permitir que ele ganhe juros sobre juros, você pode multiplicar sua riqueza. Estes exemplos mostram como o efeito de multiplicação pode ajudar a aumentar sua riqueza.
seja investindo uma quantia em uma única vez ou fazendo contribuições regulares. O efeito de multiplicação pode ser um divisor de águas em sua jornada para se tornar rico, mas como você pode usar esse efeito para investir em diferentes ativos? Quais são alguns dos melhores ativos que podem ajudar você a enriquecer com o poder da multiplicação? Vamos descobrir. Um dos ativos mais populares que podem ajudar você a enriquecer com o poder da multiplicação são as ações. Ações são partes de propriedade em uma empresa. Quando você compra ações, torna-se um sócio da empresa e se beneficia do seu crescimento e sucesso. Vamos discutir como o efeito de multiplicação pode ajudar. Quando você investe em ações, você pode ganhar dinheiro de duas maneiras: valorização de capital e dividendos. Valorização de capital ocorre quando o preço das ações aumenta ao longo do tempo. Dividendos são pagamentos feitos pelas empresas aos acionistas a partir dos seus lucros. Você pode usar a estratégia de juros compostos para impulsionar seus retornos reinvestindo os dividendos. Vamos ver outro exemplo para entender como isso funciona. Suponha que você tenha investido R$10.000 em uma ação que paga um dividendo anual de 3%. Se você reinvestir seus dividendos e considerar um retorno anual de 10% ao longo de 20 anos, seu investimento cresceria para quase R$53.000. Se você não reinvestir seus dividendos, seu investimento seria de apenas cerca de R$38.000. Essa diferença é enorme. Como você acha que reinvestir os dividendos podem afetar os retornos do seu investimento? Ao reinvestir os dividendos, você está colocando seus ganhos de volta no investimento e permitindo que eles ganhem mais juros ao longo do tempo. Esse efeito de juros compostos pode aumentar significativamente os retornos gerais do seu investimento. Como você pode ver, as ações são um dos melhores ativos que podem ajudá-lo a enriquecer com o poder dos juros compostos, como mencionei antes. Os juros compostos é impulsionada por dois fatores: valorização do capital e dividendos. Valorização de capital refere-se ao aumento do preço das ações ao longo do tempo, enquanto dividendos são os pagamentos periódicos fornecidos pelas empresas aos acionistas. Vamos supor que você invista R$10.000 em uma carteira diversificada de ações e ela valoriza a uma taxa anual de 10% ao longo do tempo. Após 10 anos, seu investimento inicial valeria cerca de R$25.937. Mas espere, isso não é tudo. Se você continuar reinvestindo os dividendos que recebe, sua riqueza continuará a crescer. Reinvestir os dividendos é um método eficaz de juros compostos. Em vez de manter os pagamentos de dividendos, você os investe em ações adicionais da mesma empresa. Conforme seu investimento cresce, também recebem os dividendos, permitindo que você compre ainda mais ações. Esse procedimento tem um impacto de juros compostos, o que significa que seu dinheiro crescerá ao longo do tempo. Agora, vamos passar para o próximo ativo que pode nos ajudar a enriquecer com o poder dos juros compostos: fundos mútuos. Vamos dar uma olhada mais de perto nos fundos mútuos, que são um dos ativos que podem ajudar você a aproveitar o poder dos juros compostos. Fundos mútuos oferecem uma ótima maneira de investir em uma carteira ampla de ativos gerenciados por gestores profissionais de fundos. Mas afinal, o que são fundos mútuos? Carteira de ações, títulos ou outros valores mobiliários ao investir em um fundo mútuo. Ao fazer isso, você obtém exposição a uma variedade diversificada de ativos, sem precisar comprar cada título individualizado. Isso significa que um fundo mútuo permite que você possua vários ativos com uma única compra, em vez de ter que comprar cada ativo separadamente. Por que investir em fundos mútuos? Vamos discutir como funciona o processo de juros compostos no contexto de fundos mútuos. Quando você investe em um fundo mútuo, tem a opção de reinvestir seus dividendos e ganhos de capital. Ao fazer isso, você permite que seus rendimentos gerem ganhos adicionais ao longo do tempo, aproveitando o poder dos juros compostos. Seguindo para nosso próximo ativo, vamos explorar como o investimento imobiliário pode levar à criação de riqueza através do poder dos juros compostos. O mercado imobiliário é outra classe de ativos que pode se beneficiar do poder dos juros compostos. Ao possuir propriedades e obter renda de aluguel, você pode reinvestir os lucros para comprar novas propriedades ao longo do tempo. Conforme seu portfólio imobiliário se expande, seu fluxo de caixa e sua riqueza também aumentam.
Vamos apoiar que você invista em um imóvel para aluguel que rende R$ 1.500 por mês em aluguel, com despesas e pagamentos de hipoteca totalizando R$ 1.000. Se você reinvestir os R$ 500 restantes a cada mês para comprar outra propriedade, você pode aumentar rapidamente seu portfólio imobiliário à medida que adquire mais propriedades e aumenta sua receita de aluguel. O poder dos juros compostos entra em ação, dobrando sua riqueza e seu fluxo de caixa. Você já considerou investir em imóveis? Adicionalmente, imóveis são um ativo poderoso que pode ajudar você a alcançar seus objetivos financeiros. Eles podem fornecer um fluxo constante de renda com aluguel, além de aumentar de valor ao longo do tempo. Mas você pode fazer seu dinheiro crescer ainda mais rápido se reinvestir sua renda de aluguel em mais propriedades. Dessa forma, você pode construir um império imobiliário que gera renda passiva e riqueza para você. Agora vamos explorar o efeito do acúmulo de juros compostos sobre as finanças pessoais. Já discutimos o poder do acúmulo de juros nos investimentos, mas vale ressaltar que ele também pode ter um impacto significativo em suas finanças pessoais. Ao aplicar os princípios dos juros compostos, você pode acelerar sua jornada rumo à liberdade financeira. No entanto, existem 3 aspectos em que o acúmulo de juros pode fazer diferença: pagamento de dívidas, contas de aposentadoria e poupança. Agora vamos falar sobre como o pagamento de dívidas pode nos ajudar a ficar rico com o poder do acúmulo de juros. O pagamento de dívidas pode ser um fardo significativo se você tiver dívidas pendentes, como empréstimos ou dívidas no cartão de crédito. No entanto, você pode diminuir o período de reembolso e economize dinheiro com juros, fazendo pagamentos maiores e atendimento consistentemente o saldo principal. Considere um exemplo para entender o poder do pagamento rápido de dívidas. Suponha que você tenha um empréstimo estudantil de R$ 30.000 com uma taxa de juros de 6% e um saldo de R$ 30.000. Se você fizer apenas os pagamentos mínimos prolongados, pode levar mais de 20 anos para quitar a dívida integralmente, com altos encargos de juros. No entanto, ao fazer pagamentos mais altos e reduzir continuamente a dívida principal, você pode reduzir significativamente o período de reembolso e economizar dinheiro com juros. Se você está atualmente trabalhando para pagar dívidas, pode aproveitar o poder dos compostos para se libertar mais cedo dos fardos financeiros e redirecionar esses fundos para atividades de construção de riqueza. Vimos alguns ativos, como imóveis, mercado de ações e fundos mútuos. Esses ativos podem abrir caminho para a riqueza ao usar o poder dos juros compostos. No entanto, enriquecer não se resume apenas aos ativos que você escolhe, também se trata da mentalidade e das estratégias que você emprega. É bom lembrar que os juros compostos podem nos ajudar a alcançar a abundância financeira, mas também precisamos ter cuidado e ser inteligentes em relação aos nossos investimentos e estratégias, e buscar conselhos profissionais antes de tomar qualquer decisão financeira. Este vídeo é apenas para fins educacionais e não constitui aconselhamento de investimento.